Olá, minha musa co-criadora. Bem-vinda ao episódio 9 da quarta temporada do Manifesto Italy. Se você é nova por aqui, se o algoritmo do Spotify ou de onde você estiver me ouvindo me sugeriu para você, bem-vinda também. E eu quero me apresentar. Eu sou a Lê, eu sou professora e neurocientista comportamental. E aqui a gente fala sobre neurociência da manifestação. E o que é isso? É colocar o nosso cérebro para trabalhar ao nosso favor, para que a gente tenha a vida que a gente sempre desejou. A paz mental, o sistema nervoso equilibrado, os relacionamentos felizes, a saúde em dia, a conta bancária cheia, literalmente tudo, né? Se a gente se alinha, a gente consegue sim ter a vida dos nossos sonhos equilibrada, feliz. E é para isso que eu tô aqui, para te fazer relembrar. E se você é nova aqui ou se você já me acompanha, mas você quer saber como se tornar minha aluna na minha escola de materialização ou ser atendida por mim como terapeuta, é só clicar no link aqui embaixo para saber um pouco mais do meu trabalho. E é isso, eu espero que esse episódio faça sentido para você. A gente vai falar hoje sobre o poder da decisão, mas de uma forma assim bem prática e baseada mesmo em neurociência, porque eu quero que você entenda o que realmente acontece dentro do seu cérebro quando você simplesmente decide fazer alguma coisa. E por que tantas vezes, mesmo depois que você decide, você não faz. O ato de decidir, gente, ele parece simples, né? A gente pensa, a gente escolhe e pronto. Mas na prática, entre o momento em que você decide e o momento que você age, existe um espaço. E é nesse espaço que entram a dúvida, a ansiedade, a procrastinação. A ciência hoje, ela já consegue observar como que o cérebro se comporta no instante da decisão. E o que se sabe é que diferentes grupos de neurônios, eles se ativam quando a gente escolhe algo. E que o cérebro precisa literalmente inibir as opções contrárias ao que a gente decidiu para poder consolidar essa escolha. Vou traduzir isso. Ele precisa silenciar as possibilidades que não foram escolhidas para conseguir focar em uma só direção. E aí eu estava conversando com uma aluna essa semana e ela falou pra mim: "Cara, eu sei, eu já decidi, eu preciso arrumar a minha casa. Eu preciso arrumar a minha casa, porque eu preciso mesmo colocar as coisas no lugar, porque isso tá ocupando um espaço mental enorme. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho força pra fazer, não quero fazer, porque eu fico, com isso na cabeça de que: "Ai, como que eu vou começar outra atividade, coisas que eu quero e gosto de fazer, se eu preciso usar o meu dia de folga para arrumar as coisas que eu não tô afim?". Mas aí ela ficava nesse looping. E aí o episódio de hoje, foi baseado, assim, na nossa conversa, porque, assim, às vezes a gente tem uma atividade para fazer e aí a gente fica procrastinando essa atividade, e aí o que a gente quer fazer, a gente não faz, porque a gente tá ansiosa, porque a gente precisa fazer aquilo que a gente não precisa fazer. Tá vendo o looping mental que é isso? Se é muito mais fácil você, cara, vou fazer, decidiu, pá, pum, faz e se livra logo daquilo, para poder fazer o que você gosta, ou outros projetos, enfim, que às vezes ficam parados, porque aquele negócio lá do topo da lista, que você sabe que vai te fazer bem, você acaba não fazendo. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é super comum. E aí, hoje, eu decidi gravar esse episódio justamente depois dessa nossa conversa e decidi que eu acho que talvez esse episódio possa ajudar mais pessoas e é por isso que a gente está aqui hoje. Então, quando você decide mudar alguma coisa na sua vida, mas você continua alimentando o: "Ai, gente, mas eu tô cansada. Ai, mas eu não tô afim. Ai, mas eu não queria fazer isso hoje. Ai, se não der certo. Ai, se eu me arrepender. Ai, se isso não for pra mim". O cérebro, gente, ele não consegue estabilizar a decisão que você tomou. Ele alterna entre caminhos diferentes e esse conflito interno consome a nossa energia, gera indecisão, aumenta a nossa ansiedade. Então, o primeiro ponto, e eu acho que é o mais importante, na hora de decidir, é eliminar as opções.
Enquanto você tenta manter todas as portas abertas, nenhuma se consolida. E a energia neural, gente, ela vai se dispersando e o cérebro entende que ainda não é hora de agir. E é por isso que tantas vezes a gente decide, mas não faz, porque decidir é um processo mental, tá bom, decidi, agora é agora. Mas agir é um processo corporal. O cérebro vai dizer, vamos, mas se o seu corpo tiver, o seu sistema nervoso tiver doido, estressado, você não vai agir. O nosso sistema nervoso, ele não se sente seguro quando associa uma ação, à perda de alguma coisa, ao risco, a uma dor, a uma incerteza. Mesmo que racionalmente você saiba que algo é bom para você, como por exemplo, abrir um negócio, gravar um vídeo, se expor, mudar de país, terminar um relacionamento, arrumar sua casa, o corpo reage com base em memórias emocionais, não em lógica. Ele lembra de tudo o que um dia foi interpretado como perigoso. E por isso ele tenta te proteger de sentir aquilo de novo. É como se ele dissesse assim: da última vez que você fez algo parecido, eu não gostei, doeu. Então a gente vai evitar isso a qualquer custo. E essa resposta, ela vem do sistema límbico, que é especialmente da amígdala. A gente fala sempre da amígdala aqui, né? Porque a amígdala, ela armazena experiências associadas à rejeição, à vergonha, ao fracasso, à perda. Então, o problema é que o cérebro, ele pode decidir racionalmente, usando o córtex pré-frontal, que eu sempre falo dele aqui também. Mas o corpo só vai junto se sentir seguro. Então, quando tem um descompasso entre a sua mente e o seu corpo, você até sente vontade, mas aí você trava no meio do caminho, você começa e não termina. E aí a gente chama isso de incoerência fisiológica, sabe? Que é o seu cérebro tentando evitar os comandos de vamos, sabe? Porque o corpo tá lá no modo perigo. Tá lá com a anteninha ligada dele em alerta, falando: não, isso não vai acontecer, não, não vou deixar, não vou deixar. E isso acontece porque o sistema nervoso vai sempre interpretar algo desconhecido como uma ameaça, mesmo quando algo vai ter um resultado positivo para você. Então, por exemplo, prosperar, ser visto, ganhar mais dinheiro, amar de verdade pode ser novo demais. E o corpo entende o novo como inseguro. Além disso, muitas pessoas vivem em estado de sobrevivência crônico, gente. Excesso de cortisol, ansiedade, preocupação, pouco descanso. Nesse estado, o corpo não tem energia para criar, só para se defender. Por isso, antes de tentar mudar a sua vida, você precisa mudar o estado do seu corpo. O sistema nervoso precisa de sinais de segurança. Respiração profunda, acho que eu vou falar isso em todos os episódios. Respira profundamente. Sono de qualidade, alimentação boa, movimento, pausas conscientes e principalmente autocompaixão. A maneira como você fala, por exemplo, com as suas amigas, eu tenho certeza, se uma amiga ligar desesperada, precisando de ajuda, você vai parar e ajudar essa amiga. Então faça isso por você mesma, tenha autocompaixão, sabe? Porque quando o corpo sente que tá tudo bem, o cérebro deixa de operar no medo e volta a operar na criação. E é aí que a decisão mental finalmente se transforma em ação. E eu vou te dar um exemplo, assim, da minha vida, sabe? Quando eu criei o podcast, eu estava andando e me veio a ideia do podcast. Só que antes do podcast, eu já tinha começado um canal do YouTube e eu não estava, assim, muito feliz, sabe? Porque eu ficava, ai, eu tenho que às vezes eu tô com a disposição de gravar, mas aí eu não tô arrumada, aí não sei se quero, não sabe, tipo, eu ficava naquela dúvida, sabe. Eu enrolei pra fazer, o meu canal do YouTube ficou parado, sei lá, acho que uns 2 anos, gente. E aí um dia eu andando, eu falei assim: "Cara", eu estava ouvindo um podcast, e eu falei: "Cara, e se eu fizer um podcast?" Porque esse podcast que eu estava ouvindo na época, ele só tinha voz, ele não tinha imagem, era só a voz, assim como eu faço meu podcast até hoje. E aí, agora eu tô entrando no 40º episódio, né, 48 eu acho, 50º quase, já eu tô na 4ª temporada, ou seja, eu acalmei o meu sistema nervoso, mostrando que era possível colocar o meu trabalho para funcionar, sem depender que eu estivesse sempre arrumada,
que a minha mensagem ia chegar nas pessoas certas, nas ouvintes certas. E aí, depois disso, eh, e cara, foi bem depois mesmo, tá, gente? Porque eu retomei com os meus canais do YouTube agora, 8 meses depois de ter começado o projeto do podcast. Ou seja, eu arranjei um espaço na minha agenda, porque aí o que que eu dizia? Não tenho tempo, eu não consigo colocar mais um comprometimento na minha agenda. Ai, não vai dar certo. Ai, eu não quero. Ai, não é pra mim agora. E por quê? Porque eu não estava me sentindo segura de começar. Eu não estava achando que eu ia ter, papo suficiente. Eu não estava enxergando, como, esse canal do YouTube, apesar de entender que estar em todas as plataformas é super importante, eu não conseguia colocar esse projeto para frente. Eu consegui quando eu me senti segura fazendo. Eu lembro que os primeiros episódios eu gravava assim, tipo, com o computador no colo, deitada na minha cama antes de dormir, sabe? Então, assim, porque foi o tempo que eu achei que eu já estava relaxada, eu já estava animada, eu já estava pronta para falar. E assim as coisas foram acontecendo. E hoje, depois de 8 meses, eu comecei finalmente o canal do YouTube, sabe? Então, é assim que funciona, sabe? Eu só consegui transformar a minha decisão mental, e conseguir colocar ela em ação, transformar ela em ação, depois que eu comecei todo um outro movimento para me sentir segura. Sabe? Porque o ciclo funciona assim, eu vivi esse ciclo muitos anos, eu era super dependente, assim, só de entregar conteúdo pelo Instagram, que foi o que eu me acostumei. Demorei muito para entrar no TikTok, demorei muito para entrar no YouTube, porque o ciclo funciona assim, a gente decide, mas aí a gente não começa. Aí o tempo passa, aí a tensão aumenta, aí a ansiedade aparece. E aí quanto mais ansiosa a gente fica, mais o corpo entende que agir é perigoso e menos energia a gente tem para se mover. Então, é um looping de autoproteção que te mantém presa entre a intenção de fazer algo e a ação. E enquanto isso, os dias vão virando meses, os meses vão virando anos, e aí a gente acumula planos engavetados, começa a se convencer de que você não é capaz, de que você não tem tempo, de que você não quer mais aquilo, quando na verdade o que existe é um corpo em modo de defesa, tentando te proteger, de seguir. Na verdade, não de seguir, mas de sentir novamente o que um dia já te doeu. Por isso, o passo mais importante antes de agir é dar segurança ao seu sistema nervoso. Não é se forçar a agir, mas é ensinar o seu corpo o que é seguro. Sabe? Como que a gente faz isso na prática? Eu vou te dar assim 3 estratégias que eu acho que são simples e são eficazes, sabe? E a primeira é reduzir o ruído mental. Depois que você escolhe, para de ficar, de revisitar a decisão o tempo todo. Cada vez que você solta ou que você volta ao, ai, cara, e se, o cérebro entende que a decisão ainda não está tomada, que ainda está em aberta. Então, escolhe o que você vai fazer, anota e siga com consistência por um período mínimo de 21 dias antes de reavaliar. Isso ajuda a criar estabilidade neural e reduzir a sua ansiedade. Sabe, é um de cada vez, porque quando eu pensava assim no meu canal do YouTube, eu falava assim: "Nossa, mas eu tenho que produzir muito. Eu tenho que produzir muito". E agora o que que eu faço? Eu faço um roteiro, eu gravo, né, eu estudo, eu gravo e pronto, é um por semana, é um pouquinho por semana. E isso foi reduzindo muito a minha ansiedade de produção, de produção, de produção, de produção. Eu fiz com que ficasse tranquilo para mim. A segunda estratégia é visualizar o resultado final com clareza. O cérebro precisa de uma imagem concreta do que você vai alcançar. Visualizar o resultado, sentir como seria se você já estivesse vivendo aquilo, aciona o sistema de dopamina, que é o neurotransmissor da motivação e do movimento. Sem essa visão clara, o cérebro não entende por que que vale a pena fazer aquilo, sair da sua zona de conforto, né? E a terceira estratégia é criar pequenas vitórias diárias. O cérebro aprende por repetição e recompensa. Então, cada vez que você conclui uma ação, mesmo que pequena, ele libera dopamina e fortalece o circuito da confiança.
Por isso, é mais eficaz começar com passos simples e constantes do que tentar mudanças radicais que não se sustentam. Então, a constância é o que reprograma as conexões neurais, não a intensidade, entende? Então, por exemplo, a preguiça e a procrastinação, elas aparecem justamente quando a tarefa é percebida como maior do que a energia disponível para executar essa tarefa. Quando isso acontece, o sistema nervoso ativa distrações automáticas para reduzir o estresse. Você se culpa, mas o cérebro só está tentando te proteger da sobrecarga. Então, a melhor forma de lidar com isso é dividir o seu objetivo em partes menores, igual eu fiz. Cara, é um por semana. Hoje em dia, eu tenho 2 episódios por semana do podcast, mas eu comecei por um. Sabe? Então, defina os blocos curtos de tempo, sabe? 15, 20, 30 minutos e executa uma etapa de cada vez, sabe? Porque quando você começa, o ato de começar já reduz a ativação do medo e aumenta o senso de progresso. Outra causa super comum de fazer a gente travar é a falta de coerência entre o que você deseja e o que você acredita sobre você mesma. Se você quer algo, mas lá no fundo você não acredita que merece ou é capaz, o cérebro percebe o conflito e freia a ação. É como tentar dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo, sabe? E esse é o ponto onde entram as nossas crenças limitantes, né? Antes de forçar a produtividade, você precisa ajustar a sua base mental. A mudança só vai acontecer de forma sustentável quando o cérebro adota uma nova autoimagem coerente com o resultado desejado. Então, por exemplo, eu sou alguém que cumpre o que decide. A minha vida toda eu ficava naquela de não terminar o que eu começava, sabe? Eu falava: "Ai, cara, eu sou muito preguiçosa, eu sou muito". Olha o que eu estava falando pra mim o tempo todo. Agora eu fico: "Eu sou alguém que cumpre o que decide. Eu sou alguém que cumpre o que decide. Eu sou alguém que". Eu falo o tempo todo pra mim isso, sabe? Eu tô me reprogramando. Por quê? Quando essa identidade se instalou, o meu comportamento se acompanhou naturalmente. E é aí que a gente tá realmente comprometida. Sabe por quê? Comprometimento não é força de vontade, é coerência, é repetir coerentemente. É ensinar o seu cérebro, pela experiência, que o novo caminho é previsível e seguro. E você faz isso com 3 atitudes: clareza, ritual e reforço. Clareza significa saber exatamente o que quer e por que quer. Ritual é repetir a ação de forma estruturada, sabe? Para que o seu cérebro comece a reconhecer o padrão. E o reforço é celebrar cada avanço, por menor que pareça. Essa sequência gera estabilidade neural e reduz as chances de desistir no meio do processo. Muita gente acha que não está vendo resultado, mas o que está acontecendo é que o cérebro ainda está consolidando, né, novas conexões. Então, aprender, mudar hábito e construir uma nova realidade exigem tempo de repetição. E as conexões sinápticas se fortalecem a cada exposição ao novo comportamento. Então, se você está agindo, mas ainda não vê mudança, cara, continua. Porque o que você chama de falta de resultado é muitas vezes apenas o período de transição entre o velho e o novo padrão. Então, resumindo, decidir é eliminar opções, agir é dar segurança ao corpo e procrastinar é só se proteger de um esforço que é percebido como alto demais. Então, a gente tem que se comprometer a repetir até o cérebro entender que esse é o novo normal. Sabe quando a gente falava na pandemia? Sabe? Ah, esse é o novo normal. Não era normal pra gente. Tava todo mundo o quê? Panicado, né? Mas aí virou o novo normal. Então, o seu cérebro ele tá sempre aprendendo com você. Então, cada vez que você cumpre uma decisão, ele registra que esse comportamento é seguro. E cada vez que você volta atrás, ele entende que o novo é instável. Por isso, cada escolha que você sustenta muda o sistema nervoso e a forma como você enxerga a vida, sabe? Então, o poder da decisão não está em pensar demais, mas em pensar com clareza e agir com coerência. E é isso. Espero que esse episódio tenha te ajudado a entender como funciona o processo de decisão de um ponto de vista prático. E se faz sentido para você, compartilha com uma amiga e me dá o seu feedback, que eu amo ouvir vocês. Um beijo e até o próximo episódio.